Senhores, nos últimos dias acompanhamos algumas movimentações políticas nos Estados Unidos em relação a montar uma estratégia nacional, militar, que sempre é feita nos governos que estão ali no poder nos Estados Unidos, ou seja, os políticos que estão no executivo, como o presidente Biden atualmente. Então, todos os anos há que se fazer uma estratégia de segurança nacional, a ser feita uma abordagem dos principais pontos de segurança que o mundo pode estar inserido e que os Estados Unidos eles se sentem ameaçados diante dessas figuras proeminentes dentro do planeta. Então, desde o início deste ano, havia uma questão de segurança que a administração Biden deveria realizar, porém, ainda não havia sido publicada por conta do conflito pela invasão ali na região do leste europeu da Rússia. Então, este conflito adiou a estratégia nacional de segurança dos Estados Unidos, que é uma prerrogativa exclusiva do presidente da nação e é um dever do presidente americano elaborar todos os anos esse tipo de documento para mostrar, não só para a nação, para os Estados Unidos, mas para o mundo, o que o mundo deve fazer, deve se preparar para enfrentar determinados agentes. Não que isso seria, por exemplo, uma política de guerra, algo do tipo, mas sim um preparativo, um planejamento dos Estados Unidos e para mostrar ao mundo quem são os perigosos atores neste cenário, possível cenário geopolítico. Ou seja, é uma forma de fazer narrativa e guerra de informação. Você se antecipar, é claro, e ao invés de você guardar para si, você emite isso ao mundo e tem esses atores políticos como inseridos nesse contexto de perigo, quem é a ameaça, tem que tomar cuidado, enfim. E nessa estratégia nacional dos Estados Unidos de segurança, China e Rússia foram os principais pontos a serem discutidos. A China, todos nós sabemos, a competição entre China e Estados Unidos no setor econômico e agora nesse setor bélico lá na região do Pacífico e também na região Indo-Pacífico e no Mar Meridional por conta de Taiwan, que é uma figura também importante para o comércio, principalmente de semicondutores dos Estados Unidos, que fornecem para várias empresas americanas e também estratégicas, principalmente a Lockheed Martin. E a Rússia, é claro, a Rússia que invadiu a sua vizinha ali na região do leste e vem causando ali devastações e uma briga ali de cão e gato entre essas duas partes. O porquê isso vem como uma bomba nesta atual situação? Porque o mundo espera das duas partes, Rússia e Estados Unidos, uma cooperação para se sentarem na mesa de negociações e discutir a situação. E discutir o que pode melhorar ali a redução progressiva das hostilidades para assim alcançar, não de imediato, mas em um tempo assim confortável, para as regiões se readequarem, um cessar-fogo e uma paz estabelecida na região. Isso seria o mais confortável que pudéssemos esperar de uma nação tão potente, uma nação que está sempre à frente na economia, no setor bélico, setor econômico, enfim, mas não é o que aconteceu. Houve mais um documento estratégico de guerra de informação e para colocar novamente a Rússia no centro ali, junto com a China, das atenções e que o mundo deveria o quê? Observar esses dois atores e se prepararem para eles. Até a China
bateu de frente e não gostou desse documento. Então, esse é um ponto que eu gostaria, que eu queria trazer aqui neste vídeo para debruçarmos essa questão, que não é uma questão simples de ser debatida, porque isso reduz a possibilidade de negociações. Até a Rússia, ela solicitou para a Turquia ser um agente, uma ponte de negociação com os Estados Unidos, e com este texto, mas agora as últimas palavras que os chefes europeus vêm dizendo ali sobre a Rússia, se a Rússia atacar com armas nucleares ou se ela continuar com essas hostilidades, a Rússia será devastada, o exército russo será devastado, será aniquilado. Então são o quê? Questões mal trabalhadas das duas partes que estão convergindo não para uma negociação, mas sim para aumentar ainda mais as hostilidades e a guerra. Então, vamos aqui abordar que nos últimos dias a Ucrânia ela vem sim causando muito desconforto para com a Rússia. Isso começou neste mês, ficou bem claro, foi com o ataque no dia 8 de outubro, no sábado, à ponte de Kerch que liga a Crimeia e a Rússia. Isso é fato. A Rússia, ela mobilizou antes o seu contingente de reserva, que hoje Putin definiu que mais de 222 mil militares estarão prontos em 2 semanas, com 30 mil já prontos agora, que podem serem utilizados a qualquer momento no conflito. Mas esses 222 mil vão ser, em sua totalidade, já preparados para a ordem que for emitida para serem empregados em determinadas regiões do conflito. Então, estamos aqui num ponto, num processo, numa fase em que a Rússia ela já se situa numa segunda fase de uma guerra, que a primeira foi a mudança do comando, colocaram um general linha dura, Surovikin, para concentrar todo o seu comando nessas regiões em disputa, e vimos um bombardeio intenso por toda a Ucrânia e também por Kiev, e agora parece que a Rússia ela diminuiu os bombardeios, cessou os bombardeios, mas isso mostrou a força que um novo comandante tem na linha de frente. Tanto é que antes mesmo ali, na verdade dias após esse ataque à ponte de Kerch, a Ucrânia começou a ganhar muitos terrenos na região ali de Kharkiv, na região leste. E ganhou muito espaço, chegou até a região de Liman, chegou ali numa região muito próxima, na defensiva ali, defendeu muito bem Bakhmut, e chegou muito próximo ali, numa linha que vai na estrada P-66 e que liga também a região de Severodonetsk. Então, a Ucrânia, não somente no leste e também no sul de Kherson, ganhou muito espaço, ganhou muito terreno, acima de 6 mil quilômetros quadrados. Isso é muito num conflito, e assim, em questão de poucos dias. E quando a Rússia ela mudou esse comando, colocou o Sergei Surovikin, de imediato, esse avanço ucraniano foi diminuindo. E agora, ontem, hoje é 16 de outubro, ontem, 15 de outubro, a Ucrânia ela foi repelida de uma forma que poucos estão comentando nas mídias sociais. E também pelas mídias ocidentais. Muitos estão falando que ainda a Ucrânia está dando baixa. Sim, há um conflito ali muito importante, mas isso mostrou que a Rússia, com poucas baixas do lado da Ucrânia, ela conseguiu repelir de uma forma tão importante nesse momento para a Rússia, que ela conseguiu neutralizar toda
a logística de enfrentamento na linha de frente da Ucrânia, na região de Mykolaiv, Kryvyi e na linha mais próxima do rio Dnipro, ali na região sul do país, que está causando um grande desconforto para a Ucrânia porque ela não consegue prosseguir. Então, vamos começar aqui, como havia dito pelo governo Biden, que concentrou uma grande estratégia nacional que viu a Rússia, né? Esse, para quem quiser ler na íntegra, este é a Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que coloca a Rússia ali no seu ponto principal, junto com a China, para todas as políticas de segurança e de defesa dos Estados Unidos. Tá? Mas esse não é o objetivo. Esse é o objetivo, que as forças ucranianas falharam em nova ofensiva. Isso se deve também, é claro, pela estratégia do novo comandante da Rússia lá na região. Então, como já analisado recentemente pelo área militar, baseado em relatórios da porta-voz do Comando Militar Sul da Ucrânia, Natalie Humeniuk, a nação recapturou mais de 1.170 km² do território na região sul de Kherson desde o final de agosto, quando lançou sua ofensiva importante no sul. Em comparação com seus rápidos avanços em torno de Kharkiv, os ataques no eixo sul foram trabalhados, foram mais difíceis e serviram também como atração para tropas russas, enfraquecendo o eixo leste. Eu vou trazer aqui algumas imagens importantes para mostrar realmente como que está o cenário de mobilização. Também se tornou uma região estrategicamente significativa para a Rússia, dada a sua proximidade com a Crimeia, e as perdas territoriais russas provavelmente ameaçarão suas linhas de suprimento. Então temos aqui que no dia 7 houve essa linha de transição, onde a Ucrânia estava batendo de frente, estava conseguindo aproximar na região do rio Dnipro, e aqui no dia 14 ela já tomou toda essa área aqui, essa área mais o oeste do rio Dnipro, que é muito importante ali para a Ucrânia se apoderar dessa região de Kakhovka, que é uma linha muito importante para afastar as tropas russas dessa região. Lembrando que em 2014 também houve sim essa ameaça de ataque nuclear por parte da Rússia, e isso a gente não pode negar, porque a Rússia ela anexou sim a Crimeia, a Península ao Sul, e ela ameaçou, se tentarem retomar, vamos atacar com armas nucleares. E isso aconteceu em 2014 e hoje está acontecendo novamente com essas narrativas de ambas as partes. Naquela época a gente não tinha uma guerra intensa como tem hoje, e também as forças ucranianas naquela época eram muito fracas, desorganizadas. Hoje o cenário é outro. Hoje a organização ela é muito forte e bate de frente com a Rússia, que está cada vez mais acuada neste momento. E durante as ofensivas ucranianas nos últimos dias, especial em 14 de outubro, destruíram ao menos 2 obuses russos MITSA-B e um posto de comando de observação de um batalhão em Mykolaiv. E também veículos de lançamento de mísseis de curto alcance também foram destruídos. Porém, essa ofensiva, que estava muito forte, ela parou ontem, em 15 de outubro. Por quê? O exército russo ele não permitiu, através de sua artilharia, que as ofensivas da Ucrânia elas caminhassem até a região de Berislav, uma região muito importante que corta o rio ali de Dnipro para chegar na região de Cracóvia. E segundo informações da Rússia, o exército repeliu completamente uma tentativa de romper a linha de resistência das tropas russas na direção de Berislav. Isso porque o corredor paralelo ao rio Dnipro já foi rompido pelos ucranianos dias atrás, mas ainda o rio é um obstáculo para os ataques rápidos ucranianos. Ou seja, eles chegaram nessa linha importante. Aqui temos o rio Dnipro, a região de Cracóvia. Então, tivemos aqui artilharias das forças russas que conseguiram repelir de frente as ofensivas
Ucrânia. Lembrando que essa distância está em questão de 100 quilômetros, abaixo de 100 quilômetros. Por quê? É a força que a força de artilharia que nesse momento a Rússia ela possui. Diferente, por exemplo, de uma Ucrânia que pode receber um equipamento, vamos dizer assim, acima de 80 quilômetros de distância de ataque que ela possui neste momento. Aí que poderia ser um equipamento de longo alcance, que os Estados Unidos e o Ocidente ainda não enviaram para a Ucrânia, porque colocaria em risco todo o território ali na região oeste da Rússia, o que a guerra poderia ter uma visão mais ampliada e poderia transfixar toda a Ucrânia e até a Europa, que poderia ser muito perigoso. Então, esses ataques ainda se concentram numa linha de 80 a 100 quilômetros de distância. Então, ou seja, são ataques muito longínquos, que é necessário uma certa distância para que as baixas não sejam mais acentuadas. Então, a tentativa de alcançar Cracóvia, cruzando o rio Dnipro, ainda se torna um plano ambicioso da Ucrânia que deve enfrentar forte resistência da artilharia russa a pelo menos 40 a 60 quilômetros de distância. Isso porque a fuga do rio próxima do rio é muito ruim pelo terreno irregular e a vulnerabilidade frente aos HIMARS operados pelas forças ucranianas, como indicado no mapa acima que eu havia explicado. E no início do sábado, o representante da Rússia, que é o tenente-general Igor Konashenkov, ele indicou que as forças russas interromperam a preparação das forças armadas ucranianas para uma operação de desembarque fluvial, ou seja, na região da usina Zaporizhia, o que poderia ser uma tentativa de tomar ali a usina de Zaporizhia, que está atualmente controlada em sua totalidade pelas forças russas, que se situa mais à região nordeste do rio Dnipro, e onde a artilharia russa atacou ucranianos de Berislav. Então você tem aqui possíveis áreas do desembarque, que foi realizado pela força ucraniana. Não há nenhum relatório específico da onde que esse desembarque foi realizado por parte da Ucrânia, que eles tiveram que se evadir da região, porque a força ali da Rússia realmente nesta área ela é muito forte, diferente da região mais ao lado de Kherson, esse é mais para o lado de Zaporizhia. Ao mesmo tempo, na área de assentamentos na região de Kherson, os militares russos repeliram os ataques do exército ucraniano na área de 3 assentamentos ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, Stremozov observou que as tentativas das forças armadas da Ucrânia de atacar a região de Kherson eram inúteis naquele momento. Isso porque a linha de defesa foi fortalecida. O que isso significa? Que é um reflexo do atual comando na Ucrânia, que o Putin ele trocou os comandos que eram divididos em partes, aproximadamente de 4 a 5 comandos ali na região, e foi trocado para um só comando, concentrou o comando para Sergei Surovikin. As posições das forças ucranianas foram atingidas nos últimos dias pelos sistemas pouco conversado aqui, que é o sistema Kornet e o sistema Shturm-S. Como resultado, 4 blindados das Forças Armadas da Ucrânia, 5 veículos de combate de infantaria e mais de 20 indivíduos, ou seja, das forças civis e militares foram destruídos. Às vezes, quando o pessoal, a mídia ocidental fala, por exemplo, que a Rússia matou, por exemplo, 5 a 10 civis num bombardeio, numa tentativa de destruir uma infraestrutura e tal, isso se revela o quê? Às vezes, ali temos militares fazendo a segurança e brigando na linha de frente, e temos aqueles voluntários, que são aqueles voluntários que eles são considerados soldados para ficar, por exemplo,
em determinados edifícios, fazendo uma logística, fazendo uma segurança local, contra furtos, contra roubos ali mesmo na região. Por quê? Tem áreas que a miséria ela é muito acentuada e as pessoas querem alguma coisa para comer, querem alguma coisa de valor, então se aproveita de outras pessoas. Então esses voluntários estão presentes ali para estar fazendo a segurança. E eles muitas vezes não têm um treinamento militar, ele tem pouca noção ali, por exemplo, de evacuação de ferido, faz algum treinamento ali em relação à comunicação, atirar, uns às vezes são instrutores de tiro, só que fizeram apenas um curso em outra região, até mesmo estrangeiros que saem de outros países, vão até a Ucrânia entrar numa guerra que não são deles, e só porque tem uma experiência muito pequena de tiro, só que nunca foi militar, mas está ali para fornecer segurança, fornecer apoio. Tanto é que eles não são integrados no exército ucraniano, são integrados como vou dizer assim, nas forças voluntárias. Então, quando ataca essas áreas, os bombardeios ocorrem nessas áreas que estão protegidas por militares e também por civis voluntários, que eles são sim soldados, porém soldados das forças voluntárias, eles são mortos. Então por isso que às vezes a mídia, até a própria Ucrânia fala, a Rússia ela matou civis, ela matou esses voluntários que estão na guerra. Então é importante destacar isso, que eles estão fazendo um excelente papel ali na segurança da sua região, onde eles moram ou eles estão comprando ali, por exemplo, uma guerra. Então, para fechar esse vídeo, eu gostaria de deixar esta imagem aqui destacada. Por que será que a Rússia ela gostaria, né, de tomar posse dessa área de Donbas? Não porque somente, segundo a minha análise, existem povos ali separatistas e povos falantes da língua russa que querem sair da região da Ucrânia e ter ali um pertencimento aos russos. Mas também tudo se deve à questão energética. Veja só a Crimeia. A Crimeia ela tem aqui umas linhas, pipeline, linhas de gás que corta toda a sua região e que ela é reabastecida através desta área de Kursk, que fornece aqui, junto com a região de Novoskov, o fluxo de gás que corta a Ucrânia e vai para a região da Polônia, vai para a região ali da Romênia, Moldávia e assim por diante, que espalha até a região da Europa. É um fluxo aqui que não é como o Nord Stream, né? E também pode ser uma alternativa até para a região da Ucrânia e também para a região mais ao sul da Europa, mas provavelmente também Putin ele observou que isso seria uma boa saída para escoar de forma independente do governo de Kiev todo o gás para o lado mais leste e sul, sudeste e sul, sudoeste da nação. Se ele controlasse toda essa área, seria perfeito para ele. Só que não é o que aconteceu. Ele parou aqui nessa região de Kherson e na região de Odessa ele não conseguiu progredir, que é onde também passa o maior fluxo de gás para a região da Romênia. Então, é claro que há muita estratégia em jogo, não é somente territorial em questão de língua, questão de cultura, mas sim questão energética, como foi a tomada da Crimeia em 2014. Ali temos gás, temos petróleo, temos offshore de petróleo no mar. Então são plataformas que enriquecem ainda mais esse momento a Rússia. Por isso que a Europa ela promoveu sanções contra a Rússia, que ela não poderia estar comprando petróleo advindo da região do Mar Negro, da Crimeia, onde o petróleo não é da Rússia, mas sim da Ucrânia. E a Rússia estaria usurpando desse petróleo para vender para a Europa. Isso é o que os europeus eles tomaram como análise do cenário. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se ficaram até aqui, realmente é porque gostaram. Curtam o vídeo, compartilhem com amigos,
para o YouTube entender que realmente é um conteúdo bom, é um conteúdo que vai ser oferecido para outras pessoas. Se inscrevam no canal, ative o sino de notificação, vão lá no nosso Twitter, no nosso Instagram, pela @arameritarov. Sigam nossa página lá, nessas redes sociais e também no Facebook. E, se possível, gostaria de pedir para vocês doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal arameritarov@gmail.com. O vídeo dos últimos 2 dias não foram bloqueados, a monetização não foi bloqueada pelo YouTube, mas os vídeos anteriores, de cerca de 3 vídeos anteriores, foram bloqueados, a monetização ela foi bloqueada pelo YouTube por conta das conversas sensíveis que tivemos aqui. E isso realmente é um problema muito sério, porque não conseguimos realizar um trabalho de forma ordenada e complexa, que todos possam ter ciência disso, porque o engajamento cai. Então, conto com a sua colaboração, doando aí qualquer valor. E até o próximo vídeo.